estamos com o segundo bloco de diversidades aqui na Prefeitura de Arroio do Meio, falando com a vice-prefeita Adriana Meneghini Lerner e com o prefeito Danilo Bruxel. Ambos estão traçando um relato de toda a situação que transcorreu nesses 4 anos, as conquistas, mas também houveram momentos de muita preocupação. No primeiro bloco, elencaram as melhorias na educação, as melhorias nos acessos, como pavimentações, melhorias na saúde. Muito se fez neste período, muito se fez, mas também muito se perdeu neste período em função das várias ocorrências, interferências que houveram nesses 4 anos. Então, o Danilo e a Adriana vão nos apresentar um pouco de como foi o enfrentamento dos tantos problemas que vivenciamos nesses 4 anos. Danilo, assim, nós estamos esse ano completando 90 anos de emancipação política administrativa. Nesse período passaram 20 prefeitos aqui no gabinete até que nós estamos. Não foi exatamente aqui, porque aqui foi inaugurado em 1971, mas antes disso estava em outro espaço, mas era, na verdade, 20 prefeitos. E certamente todos passaram por dificuldades, mas essas grandes dificuldades que nós passamos nesses 4 anos, tenho certeza que nenhum deles passou. Então foram 4 anos desafiadores. Não foi só o primeiro ano, tanto é que quando nós assumimos o governo em 2021, aqui no gabinete, nós recebemos o governo usando máscaras ainda. A campanha a gente fez usando máscaras. Só que em janeiro, fevereiro, a gente achou, não, agora passou o pior. Só que o pior está por vir, né, Adriana? Foi lá por março, quando começou o pico mais alto da pandemia, né? E tanto é que fechou tudo, o comércio fechou, bateu um pavor nas pessoas, tanto é que perdemos várias pessoas do nosso município, da região, do estado e fora. Então foi um momento muito tenso. Claro, superamos isso, né? Aos poucos a gente passou por aquele momento, e aí estávamos chegando mais perto do final do ano, já veio uma grande seca, né? E seca assim nunca vivida na história do nosso município. Aí, 2022, aí veio a dengue, né? A Adriana sempre fala, né, Adriana, nós escutava falar da dengue, através da mídia, de outros estados, né, Adriana? A gente, inclusive, claro, também como colega de magistério, sabe, a gente até ensinava na escola, sim, mas era coisa do Nordeste. Isso não era daqui, a gente ensinava que existia, que era um problema no Brasil, na parte mais quente, né? Mas no Sul não era um problema por causa do frio, né? Sim. Então, quando ela veio apareceu aqui no Rio Grande do Sul, nos primeiros casos, a população se assustou, porque a ideia de dengue logo foi associada à morte, e realmente morriam pessoas, e morrem pessoas. Nós agora não falamos mais de dengue, mas no Nordeste, a dengue ela é um acontecimento, não é pandemia mais, né? Não é algo que chega, ela é constante. Sim. Então, para nós, no Rio Grande do Sul, foi uma novidade, e as pessoas se assustaram, nós também nos assustamos. Que foi novo. E aí o que aconteceu? Deu aquele boom na saúde, né? E o desespero, sempre, né? Quando se fala em vida humana, sim, a gente sempre se desespera e pensa que não se quer, tem que controlar, tem que fazer alguma coisa em prol disso, né? Então o hospital então, sofreu muito com isso, né? Porque foi. Também foi o município que mais casos apresentou, né? Em 2022. E aí a gente foi atrás, ver como outros lugares, por exemplo, Bom Retiro, que teve também uma leva anterior de 1000 casos, fomos atrás, tomamos
tomamos algumas providências e fizemos uma batalha contra a dengue, conseguimos sanar o caso, né? Não 100%, porque hoje também é algo que vai fazer parte de nós, como o Covid até agora, nesse momento tem casos de Covid também. Então, como todo o estado. Então, foi uma coisa que assustou muito, porque foi novamente uma coisa nova. E aí, chegamos no final do ano, outra seca. Então, foram 2 secas. E, claro, teve enchentes também nesses períodos 2021, 2022, mas menores, né? Sim. E aí, em setembro de 2023, nós fomos surpreendidos com essa grande enchente. Então, claro, se falava, era enchente histórica, né? Se falava antes de 1941, e o que nos confortou foi que nós não tivemos nenhum óbito registrado, mas era assim, bateu o desespero nas pessoas. Então, claro, se viveu um período de uma solidariedade muito grande, né, de todo o estado, fora do estado, porque era uma enchente mais localizada. Então, passamos por isso, em novembro já veio outra, né? Mal nós tínhamos recuperado daquela, não tinha nem recuperado, porque a gente não tinha nem recebido as casas ainda, tinha muitas pessoas ainda em espaços públicos. E aí, em maio, aí sim, veio uma enchente que aí não foi localizada, era estado todo. Tanto é que até hoje nós estamos em calamidade pública. Isso é uma outra situação. O município continua até o final do ano. Nunca se viveu isso, se ouvia falar em outras regiões, outros estados, município em calamidade pública. Isso é quando chega no extremo, né? Então, de setembro do ano passado até hoje nós estamos tendo calamidade pública. E aí veio aquela enchente, então, que além de levar várias casas, o próprio interior nosso foi muito afetado, o centro da cidade. Então, isso é uma coisa que ninguém desestabiliza, né? É verdade, poderia imaginar que isso poderia acontecer. Aconteceu, e aconteceu no nosso país. Exatamente. Fora isso, né, agora levar para o lado pessoal também. Nós também sofremos muito do lado pessoal, né? Tivemos as casas dos nossos pais, a minha casa também, atingida pela enchente, né? Daí depois disso, Danilo perdeu o pai dele justamente na enchente, né? No segundo dia da enchente de maio, né? Sim. E aí foi toda uma situação, né? Eu também perdi meu pai nesse ano também. Meus pais não voltaram para casa porque não tem condições da casa. Então, as nossas famílias ficaram também, não estou falando para os outros, a minha dor é maior, não é isso. Só que a gente não conseguiu nem viver o nosso luto, né? A gente não conseguiu nem resolver os nossos problemas, porque nós botamos a Rui do Meio na frente. Né? Eu não limpei minha casa, né? Quem limpou minha casa foi minha família, foi o Carlos, a Gabriel, a Alice. Entendeu? Porque eu decidi fazer por Arroio do Meio, né? Eu pensei que eu era mais importante aqui do que na minha casa. Então, assim, ó, não é só a questão do município. Nós também estamos. A enchente nos pegou também, entende? Nos atingiu também. Muitas pessoas dizem, é fácil falar. Não, não é fácil falar. Nós vivemos toda essa situação. Então, às vezes, as pessoas olham o público, o prefeito da cidade, não tem nada a ver com o meu problema. Não, ele tem tudo a ver com o problema meu, com o problema do município, mas ele também é um ser humano, né? Nós também vivemos as coisas. A gente também ficou triste com a desgraça. A gente também sofreu com tudo que ficamos abalados, né? As pessoas não fazem essa leitura. Eles acham que para a gente é só a questão pública, né? Mas não é isso. Tem um lado pessoal também que foi bem carregado, foi bem pesado, né? Foi bem pesado. Nosso lado familiar também foi muito afetado. E nesse meio tempo já tinha as eleições, né? Claro, quando deu essa enchente de maio, logo depois disso, se falava, não tem como, não vai ter clima de eleição no Estado, porque praticamente todo o Estado foi afetado,
os que não estavam em situação de calamidade, estavam em situação de emergência. Né? E mesmo assim teve a eleição. Né? E aí nós, cuidando das pessoas que estavam em espaço público, cuidando, dando assistência para essas famílias, fazendo campanha, cuidando do município, Pagando aluguel social. Pagando, né? Tanto é que até hoje se paga até 350 aluguéis sociais. Então, tudo isso a gente tentou conciliar, né? Mas em momento nenhum a gente procurou usar a máquina pública para fazer campanha. A gente soube separar tudo isso, né, Adriana? E tanto é que nós não fomos vitoriosos, mas estamos com a consciência talvez mais tranquilo, porque a gente colocou o nome à disposição, se nós daqui a pouco não teríamos ido, teríamos virado as costas, e hoje a gente também estava se cobrando, poxa, ainda tem tanta coisa para fazer, as pessoas esperavam de nós, e nós não colocamos o nome à disposição. Então, tudo isso nós fizemos, não fomos vitoriosos, por causa disso eu já, quando a gente começou a conversar, eu disse que nós estamos com a consciência tranquila, com um sentimento de dever cumprido, e vamos sair do governo agora no final do ano, porque isso a gente sabia em 2021, que nós tínhamos mandato de 4 anos. Então, estamos bem tranquilos, vamos continuar munícipes, tanto eu como a Adriana, mesmo a Adriana, indo trabalhar no município vizinho. A gente ficou muito feliz também que ela foi convidada para ser secretária da Educação de Forquetinha, né? Isso pelo trabalho que ela fez lá, já pelo passado dela, pela pessoa dela, ela vai lá fazer esse trabalho com a comunidade de Forquetinha. Eu vou continuar na minha empresa, vou estar mais próximo da minha família, dos meus netos. A gente está muito tranquilo e vamos ser munícipes, né? Vamos continuar torcendo para que o município se reerguer o mais breve possível, que as pessoas logo tenham o seu lar digno para morar. Então nós vamos continuar torcendo para que o futuro governo não precisa passar pelo que a gente passou, porque nós sabemos o que a gente passou e nós sentimos isso na pele. Voltamos para o próximo bloco, o último bloco, então, fazendo as considerações finais. Até mais.